E aí, saudações revolucionárias e culturais. Hoje temos aí, ó, na Rádio Triplex, nesse espaço aí do Sagacidades, minha amiga, parceira, madrinha, eu prefiro dizer assim, das artes plásticas, Lacunha. Cunha Artes, ou só Lacunha, né? Os mais famosos aí, os mais assim, entendedores de arte, vai entender hoje com esse bate-papo. E temos também a presença aí do meu parça, DJ J Vix. Ó, já deu um nome novo para você. É, O nome de batismo é Juscelane, né? Juscelane, família dos Jotas, né? é a família dos Meu pai Jotas. João Mas você não é o cara especial de hoje, não. Hoje é Lacunha. sabia disso. Fala para nós, dê seu release. Lacunha. Primeiramente, eu tenho que agradecer essa oportunidade dada a um artista, porque o artista é um sonhador, ele tem a magia dentro dele. Ele sabe silenciar no momento certo, ele sabe recuar para avançar. Ele sabe que as suas obras são bem-aventuranças, da qual vai deixar marcas no dia da grande viagem. E então eu sou muito agradecida por esta forma de eu poder expressar e contar, né? A história de uma menina que aos 6 anos perguntaram: Menina, o que é que você vai ser quando crescer? Eu vou ser Olha que pintora! legal. E Bacana. assumi. E assumir isso. E tive muita ajuda também, né? Meus pais me estimularam muito. Toda a família. O artista precisa desse alimento, do estímulo, né? Lacunha é a abreviação do nome, do seu nome, né? Luísa Chamado. Ângela da Cunha, solteira, né? Que agora, como esposa do DJ J, eu sou Luísa Ângela da Cunha Souza. E o Souza. nome artístico foi uma colega minha, quando eu trabalhava na Secretaria da Fazenda, Pô, ela me deu esse nome, olha que de legal. Luísa Ângela da Cunha Lacunha. E aí Então você nasceu recebeu o nome quase Lacunha, como um título, né? como um título, Ah, justamente. isso é muito parecido com nossos apelidos, né, Jota, na É. rua. E tem Isso mesmo. mais, eu era funcionária pública efetiva. Pô, Eu pedi exoneração para ser artista. olha, acreditou mesmo no que ia fazer e Acreditei. fez, né? Não podia ser duas coisas ao mesmo tempo. Ou faria ruim uma, ou não faria boa Entendi. outra, ou faria boa uma e não faria outra. Aí eu Entendo. optei para a arte. A galera entender, a Lacunha é a figura das artes plásticas que mais, assim, eu achava que era impressionismo, mas você me explicou que vai além um pouco ainda, né? Para a galera entender o que que a gente está falando de arte, né? E hoje temos uma vasta de informações, assim, mostrando desde né, dos mínimos detalhes de Vitória, né? Dessa ilhinha que a Isso, gente tem linda, de maravilhosa, que eu amo muito. Eu nasci aqui, né? Nasci você em Escutuquara. nasceu, Nasci em Escutuquara. Jucutuquara. O bairro do Barão de Monjardim. Olha, Bairro dos artistas também, né? Bairro também. da Boemia também, né? Ali se Olha, reúnem que os legal. artistas, né? Tem o Ceará, tem outros bares, né? Boto fé. Do Zé Trovão e outros bares que tem. Você viu Ali Vitória é arte passar. pulsando, arte Massa. pulsando. E eu pretendo fazer uma próxima exposição minha sobre Jucutuquara Antiga. Uhum. E eu quero expor em bico de pena, em guache e em outras técnicas. Eu quero expor o Isso num bairro. período em que o centro de Vitória era um centro comercial, né? Então é uma das fases ainda bem iniciais de Vitória, né? Porque Como justamente você está falando uma coisa certa. dizendo como um mapa cultural, né? Mapa cultural, justamente. Lugar de intervenção. A pracinha ali de Cutucara tinha ações ali naquela pracinha? Aquela pracinha, ela é desde a década, vamos assim dizer, de 30. A arquitetura dela era francesa, rococó. Depois, passados os anos, ali tinha, sim, tinha. Os próprios moradores faziam festa. Eu, com 3 anos de idade, ali havia um circo cultural. Esse circo cultural tinha Isso em meu que data, irmão, Lacunha? tinha. Que data? É, Deve ter sido mais ou menos em 45, por olha, aí.
45. Vitória ainda no CERN ainda. Não sei. Bondinho não, Então, não tinha bondinho como mais. que não? Tinha bonde. Tinha O bonde terminou na década de 60. Olha, Vai, sagaz. mexendo com história. Justamente. Então, os moradores daquela rua ali, eles à noite se reuniam e faziam um circo. Uhum. E cada morador cantava ou fazia uma Uma poesia. poesia. Então, nós mesmos, eu tinha 3 anos e eu cantava. Eles me Ali nas botavam eu no proximidades do boquinho. mercado, Justamente, Sebastião, Mercado São Sebastião, que foi criado em do lado da fábrica de 1949. Pra Já a quem não- fábrica já tinha. A fábrica de A do 10 seu ainda. Oscar já tinha, que movimentava o bairro, dando empregos para todos, né? Aliás, virou Ali estava na Segunda Guerra Mundial, né? Em plena Guerra Mundial, né? Já estava já para terminar, mas eu nasci em 42, então foi na Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Entendo. E ali a cultura era feita pelos próprios moradores. José Carlos Oliveira, já ouviu falar, né? Ali em cima era, José era Carlos cruzamento, né? A comunidade tradicional dali é o Cruzamento. cruzamento. Cruzamento porque os bondes se cruzavam ali. Uns iam para a praia, outros iam para a cidade. E o grande jornalista José Carlos Oliveira era o diretor do nosso teatro lá à noite. O E dali teatro saíram era grandes onde? artistas, O sabe? teatro era ali mesmo. Ali acontecia mesmo, no meio feito da rua, justamente, na em praça. frente à praça. Olha, que E dali legal. saíram escritores, jornalistas, poetas. E eu, né? Com 3 aninhos de idade, estou aqui, né? E a Miss, né, mozão? Com 14 anos eu fui eleita Miss Jucutuquara. Foi Miss Universo, Como foi isso? Como é Jucutuquara. que foi isso? Miss Universo. Foi o seguinte, você sabe que os maiôs antigamente tinham até sainha, né? Não tinha hoje em dia, né? E era feito pela própria mãe, com lonita. Então, modelava os maiores, botava, né? Ninguém falava de mostrar nada, nem 2 peças não existia. E aí fizeram um concurso lá de Miss. Coisa rápida, de repente. Fizeram um concurso. Aí me falavam, você se inscreve? Eu vou escrever mais assim, de brincadeira, né? Mas vou me inscrever. Brincadeira, tudo vira sério. Aí foram, né? Aí as meninas daquela rua, Paulino Miller, desfilaram, né? Tal. Aí quando chegou a minha vez, eu botei aquele maiô verde de lonito que mamãe fez. Eu com 14 aninhos, já se formando. Você viu a Avenida Vitória mudar várias vezes, né? Então. Olha, eu vou te contar. Eu vi Goiamum passando ali, sabe? Eu vi Brejo. Ali na entrada da Paulina, da Santa Maria, era Brejo. Santa Maria. Você tinha que andar em cima de talvas. Tipo na época das palafitas. Ali era palafitas. Arquipélago, né? Era palafitas. Em frente à escola técnica. Os antigos, mais antigos do que eu, falam que ali, onde é o IFES, era a colônia de pescadores. Os pescadores chegavam ali. Então, ali era tudo mar. Era tudo mar. Era tudo aberto, mar. Não havia nada de Avenida Vitória. Ali está tudo em cima d'água, né? Porque às vezes, quando enche a maré, Isso. ali na Ilha de Santa Maria, eles enfrentam muito isso. Enchentes, eles enfrentam. Grandes exposições, Lacunha. Fala para nós assim que você participou. A primeira que você falou assim, nossa, que o coração gelou e a pele arrepiava da sola do pé até a cabeça. Fala assim, nossa, essa Não, você descreveu bem. Eu passei mal de tanta emoção. passa mal, né? Eu passei mal. A ansiedade era tanta que eu passei mal. Mas foi no dia 26 de novembro de 1974, 1974. no Fábio Roschi. A convite. Eu tinha 1 ano. E ele não tinha nascido, meu marido não tinha nascido ainda. Aí, a convite da Academia Feminina Espírito Santense de Letras, da doutora Arlete Matos, ela me viu meus trabalhos, me convidou para fazer uma exposição ali naquela galeria. Só que, como era da Vale do Rio Doce, eu não podia vender, mas eu queria mostrar, né? Aí mostrei 3 técnicas, eu mostrei bico de pena, pastel e óleo. Naquela época eu pintava óleo, porque eu estudei com uma grande mestra, né, que eu sou, vamos assim dizer, que eu sou hoje, agradeço a Deus e agradeço a ela. Ela era da escola clássica francesa e ela me ensinou o classicismo. Eu pintei através dela 4 anos no ateliê dela. Ela foi professora também do antigo Colégio Carmo, de pintura. E eu
entrei lá com 16 anos. E o que eu aprendi de pintura foi com ela, tá? Ela que me ensinou. Boto fé. Desenho, crayon, guache, óleo. E a escola clássica francesa que não pode ter erros. Acredito. E ela exigia muito de nós. E foi bom. Que até hoje, quando eu estou pintando, parece que eu escuto a voz dela. A O galera, quadro. se a galera quiser ver umas obras suas, só para você entender, para a galera que vai estar vendo isso depois, né, esse bate-papo, aonde acha essas obras que você pôs em exposição também subiu para a internet ou ainda tem essas obras guardadas? Ou só em As fotografia? únicas que eu tenho estão em casa, né? Em casa. Lá em casa, na nossa sala. As outras foram tudo adquiridas, viajaram, foram para a Europa, foram para. Porque cada exposição, né? Como você vê aqui, né? Havia aquelas pessoas que faziam, como os Murat, por exemplo, e eles gostavam de comprar obras minhas, e eles faziam coleção. Boto fé. Tinha famílias aqui tradicionais, que eu provavelmente não vou dizer os nomes, mas já fazia coleção dos meus trabalhos. Então, em 84, eu expus na Galeria Homero Macena. Quem era presidente, diretor, era a Molga Bussolotti, que foi excelente, maravilhosa, já partiu. Em 87, eu fiz outra exposição lá. Então, as pessoas, né, já sabiam disso e iam. E quando terminava a exposição, só trazia 2 quadros para cá. Olha, que legal. Porque já E Hermógenes é bom Fonseca, mesmo, já ouviu Dudu, falar eu no sempre folclorista Hermógenes Fonseca? Sim. E ele acho que também sim. era um grande admirador meu, não perdia um trabalho. Comprava, né? Também. E fazia também a crítica artística. Eu gostava de Olha, isso ver é a crítica legal. artística, porque ele falava assim: olha, essa árvore tem folhas, e essas folhas têm vida, e essas folhas falam comigo. E ele era um folclorista, né? Olha que Era um legal. poeta, né? Assim, hoje em dia tá tendo mais essas vernissagens, algumas exposições assim com artistas mais antigos, ou tá muito devagar, tá muito restrito, é muito difícil. Olha, as cortinas. Eu não Se vou não é dizer que. fácil para quem é pichador na rua, Imagina. a gente faz uma pergunta quase que redundante, né? Mas é Não, isso. mas é muito importante essa sua pergunta, assim. Por exemplo, no meu caso, depois né, que nós tivemos essa a pandemia, eu tenho uma irmã de arte que está comigo há 24 anos. Mesmo eu dando aula, né, através, né, Sim. vamos assim Que aí você dizer, passou a dar aula também, passei né? da aula. Não, eu tinha uma escola de Tinha arte. escola de E dei aula arte. também na FAESA, 10 Olha que anos. legal. E, inclusive, também essa parte de exposição, houve mudanças das galerias. Eu gostava muito da Galeria Homero Macena, minha preferida. Houve mudanças de comportamento, né? Houve também, vamos assim dizer, eu passei a expor através do sindicato. Aliás, o Homero É, Macena teve uma exposição que o nosso amigo Fredoni, que eu vou convidar para estar aí, para trocar uma ideia comigo, nós aqui, e ele tinha uma obra lá apresentada lá, achei muito interessante isso. Foi bom só comentar, fazer lembrar, porque a gente estar presente nesses lugares é importante, mas também ver os nossos lá também, né? Eu tive uma exposição na Assembleia Legislativa que foram 2 e únicas, e eu nunca tive mais eu também, não, tentei. tive também, em vários Eu lugares eu tive. imagino a Mas quantidade de isso foi, obras formidáveis é, que você lançou. eu tenho no Palácio de Tieta, eu tenho obras. Tem uma fixa na Prefeitura da Serra, Tenho, né? tenho. Da Serra, da Prefeitura de Vitória também tem, sobre Vitória Prefeitura de Antiga. Vitória, Tenho. legal. Eu tenho Legal. diversas repartições, porque depois da exposição, essas obras nós temos que deixar lá algumas obras, né? E essas vão para repartições. No meu caso, eu tenho uma fixa também que eu deixei para o Museu do Negro, né? Que são obras Já no relacionadas Museu do Negro eu com a, não com a tenho, religião de matriz não tenho, africana. mas gostaria de ter, deixar uma obra lá, Legal, gostaria. tá vendo? Eu gostaria, sim, imensamente. Porque são as obras nossas que são as nossas pegadas, né? São elas que falam por nós. Então, interessante, né? Mas De atualmente um artista como a atualmente senhora grande, universal, né? Com técnicas de hiperrealismo, né? Atualmente eu estou no hiperrealismo, que é aquela que você não sabe se é foto, se é. Aí você fica, por exemplo, Agora tem que eu ver, tenho um cara. cliente, né, que ele, que ele me encomenda, mas ele não me dá prazo, não.
Eu fico 1 ano e 8 meses fazendo o trabalho Só dele. pincelando. Hiperrealismo. Mas também Isso é o fino. quando entrega, A obra faz a explosão. isso mesmo. Olha que Tem no legal. Facebook, né, amor? No A Facebook, ideia, a tem as ideia obras no desse Facebook. quadro, Lala, é mais a gente deixar mesmo você confortável para falar como que é a cidade, né? Essa saga que você tem contado na cidade, tá ligado? Nas cidades, e principalmente nessa cidade de Vitória, que a gente percebe que por mais que se avançou nas políticas públicas, e ainda mais conversando com uma pessoa que viu as várias vitórias, né? Nós Várias passamos por vários décadas. formatos de É, Vitória. isso mesmo. Ela teve muitas mudanças consideráveis. Mas ainda assim, igual andar de ônibus é um sacrifício aqui em Vitória ainda. Né? Essa dificuldade aí, o prefeito atual vai lá e ainda arranca o ponto de ônibus de alguns determinados lugares. Como é que você vê isso agora e como que viu no passar? Assim, a gente sabe que a maioria das respostas seria, está melhorando. Mas a gente quer ver mais coisa mesmo a nosso favor, né? Principalmente os fazedores de cultura, fazedores de arte, igual você, ter um lugar, não é ter só um lugar para expor, é ter um lugar com o seu nome lá gravado mesmo na história dessa cidade de Vitória. Fala para mim. Saudosismo. 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 Foi maravilhoso o que passou. Pode até fazer um filme, e o vento levou. E o vento levou. Grandes artistas já se foram, meus colegas, Washington, Celina, seu Schwartz. Essa época foi a época de ouro das artes, a década de 80. 90 já começou a querer adoecer, já não foi tão bom. Quando entrou 2000, o sindicato que segurou, dos artistas, que não segurou, tá? Foi. Foi o sindicato dos artistas que não Você já segurou. foi presidente, né? Você estava falando. Já na década de 80 eu fui é? presidente. Década de 80. Chegou a ver algum volume de movimentação, eu digo assim, de protesto? Eu era a primeira que ia na frente com aquele negócio, como é que chama, mozão? Aquele que põe na boca e grita, megafone. E com o megafone. Eu era a primeira que ia na frente, aquele que morava aqui, o Ortiz, né, que já faleceu, Ortiz. estava junto. Marco Ortiz. Um também que era biólogo, que hoje em dia também está morto, porque ele era contra as areias que saía. Que eu esqueci, Entendo, não. Todos rapaz, eles o se nome reuniam. esqueci. Agora eu vou te dizer por quê. Eles iam dinamitar o Penedo para poder abrir para os navios de carga passar, os navios. Isso no governo de quem? Na década de 80, não sei qual era o governo de quem, não. Não, mas não sei. estava num período ainda meio Justamente. torrencial ainda, Estava meio engatinhando. pós-ditadura. Estava engatinhando, porque a ditadura mesmo, ela foi Acho até que sumiu lá para 86. Justamente. 86 Estava saiu um engatinhando. pouco dessa sombra, mas ainda assim meio dolorido. Não, ainda. quando a ditadura chegou, eu tinha 22 anos. 22? 22 anos. Ó, Eu vi muita coisa. muita maldade. Muita. Pessoas de cabeça que pensavam, saía para comprar alguma coisa, mas não voltava mais. E se voltasse, pouco tempo depois ia morrer por causa das torturas. Nossa, psicologicamente Então meu abalava, pai matava. sempre dizia assim, olha, ele reconhecia Muito as cuidado. pessoas, você cuidado, vai fulano de tal ali, que está cheio de agentes que Tudo de estão olho nele. disfarçados. Olha o que vocês vão falar. Ai, Olha o que vocês vão falar. Ele dizia os núcleos que tinham os agentes disfarçados. seu coroa já sabia. Papai Sempre sabia. naquela casa ali que tem ali para entender a galera ali do endereço. Agora vou dar o endereço. As proximidades ali do bar do Ceará, né? Tem uma primeira homenagem, né, da galera que fez com o rosto de uma pessoa do ícone do hip hop, né? Que é Sim, o Garcia. Sua casa virou aquela nós referência, temos a né? honra de ter o Garcia. Garcia, que eu não conheci. Você não conhecia? Não conheci Garcia. Nossa, Ele faleceu tão em perto, 2011. Foi quando eu comecei a namorar meu marido. E a Foquinha também não E a conheci. Foquinha? A Foquinha. E foi feito por grandes artistas também, né? Foi. Pelo Estado. Seus alunos, né? Meus Fiquei alunos. O sabendo. Estado estudou comigo 2 anos e meio. falar nisso, eu Anatomia facial. eu falei, eu até facial. conversei, sabe com quem? Com a Queca. Eu falei, Queca, eu Queca, quero fazer uma entrevista só com você.
Se o Starley vir, vai ser de grado, mas a entrevista é você, igual eu estou fazendo aqui com o Jota. Por quê? É importante a gente falar mais da gente. A gente falou muito pouco. E olha você, o quanto que você tem para falar, a quantidade de coisas, de informações que a gente precisa sugar, esponjar de você de maneira positiva e que a gente não consegue. Não consegue a gente consegue às vezes numa roda, num bate-papo, mas isso não é registrado, não é guardado. E não está acontecendo só com você isso, está acontecendo com todos nós. Antes, durante e agora, pós-pandemia. Você entende? A gente está indo para o processo De resgate, né, vamos assim dizer. Quando você falou de Jucutuquara, eu me lembro de Jucutuquara da minha adolescência e infância, eu ia muito na casa de Djanira Lima, que tem a escadaria em homenagem. Ela tinha ela que dava, vamos dizer, almoço e janta para os jogadores do famoso Rio Branco, que era ali em Jucutuquara, né, no estádio. Então, ali, justamente, era a época de grandes escritores e artistas que se reuniam ali, e a casa dela era um ponto de cultura. Hoje em dia eu procuro, passo por lá, nada, nada, não vê, não. Tem uma escadaria com o nome dela, que vale a pena. Ela se fez através da arte culinária. A comida dela era maravilhosa. com essa pegada culinária, tá ligado? Maravilhosa ela. Assim, comida de rolê, comida de improviso, fazer uma brincadeira assim. Quem era meu vizinho também era o Anchieta. O jogador do Vasco, que foi campeão do mundo, era meu vizinho. Jucutuquara era um centro. Era um celeiro de jogadores, de artistas, de poetas, de pintores e de tudo. Tá vendo? Eu ficava na janela quando ele passava com aquele, ele me cumprimentava. Ei, Gatão. menina! Ei, Gatão. Justamente. Vamos lá, ó, Jota. Provocando havia o Golias, o irmão dele. Havia aquela turma toda, que era grande. Licença, hein? Na verdade, do Vasco pode, porque pior foi o Roberto Dinamite quando veio aqui, pô. Fala do Roberto. Roberto Dinamite, quando esteve aqui, ficou encantado comigo. Passou Rapaz, os aqui olhares, passou várias pessoas. Tem umas imagens do Raul Seixas ali no centro, na Rua 7. Mas eles vinham para Vitória e se cantava com a ilha, né? Como a Carmélia falava, né? Essa ilha é uma delícia. Maria Carmélia. E eu conheci Maria muito, Carmélia era quando eu fazia Souza. faculdade de Belas Artes, eu conhecia. Rapaz, a gente fez. A gente juntou uma gurizada de periferia para participar daquele centro cultural sem pedir quase a ninguém. É A gente- mesmo, Centro Cultural maravilhoso. A Cursos gente e mais subiu cursos. para o segundo andar ali e Exposição, começou a ensaiar, a treinar os passos de break. E outra ali no coisa, Carmélia Maria de Souza. hoje em dia está lá morto, né? Aquele espaço, né? A galera fez teve, um evento esses dias aí, um eventaço, um Move Cidades, ficou lindo o evento. Mas é foda, faz o evento, sai e aí o acaba que fica para novamente, trás, o que fica para trás é a reforma que a municipalidade parece estar devendo e o Estado não cata, não apadrinha, tá ligado? É o que a gente está precisando. Não só esses dois setores aí, né, apadrinhar esses espaços, fazer esse espaço, como também o privado também bancar mesmo a participação da galera da cultura dentro desses Por lugares. exemplo, nós temos lá o Mercadinho, Isso, que foi criado em Sebastião. 1949. Já fez uma exposição ali? Não, né? Ali sempre Eu foi com ia esse perfil fazer, de- mas houve mudança política. Se não me engano, acho que era o Coser, que foi prefeito, nos deu grande apoio. Então, tinha de quarta até sexta, não só a parte musical, né, que tinha Olha. jazz, Nossa. tinha também a parte da apresentação musical. E Era doido pra ocupar aquele lugar ali, era Tinha massa, hein? exposição, e também tinha a parte também da gastronomia maravilhosa que as pessoas colocavam ali. E exposição durante o dia de artesanato. Boa. Quando eu ia fazer a exposição lá, houve uma mudança. Poxa. E hoje em dia eu sofro quando eu passo e vejo fechado, caindo aos Investimento na pedaços. cultura, nessas E ao coisas, tá mesmo muito tempo lá com frágil. aquela placa lá, centro artesanal. Os turistas vão, batem com a cara na porta. Porque não Tudo tem fechado, centro, sempre tudo fechado. É igual a história do ponto de ônibus, né? De repente, cadê o ponto de Justamente. ônibus? Arrancaram o ponto Na de verdade, ônibus. Deixou a população na chuva ou no sol quente?
São muito... Isso que está acontecendo. Por quê, hein? Para quê? Os centros culturais, das possibilidades que tem, são diversas, são São. muitos. O grande centro aqui, eu vou falar grande centro assim, tem muitos lugares sendo feito coisas, fazendo coisas relacionadas com a cultura e ao mesmo tempo sucateando lugares que não está na gestão da cultura de quem faz de fato, né? O Grande Galpão, lá, Criadores de Pombo, Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, né? Nós temos lá também caindo os pedaços, que foi o CRJ, né? CRJ, que Tá também caindo está os até pedaços hoje lá lá, ajeitando, não ajeita, não sai, não O vai. restaurante do lado do universidade, né? Que Os foi também galpões lá do fechado. bairro da Penha. São todas coisas que estão assim, Na verdade, pensando para eu quem vejo, direcionar a isso. cultura, ela gerenciar tem isso. isso que você está fazendo é importante, porque a cultura não pode morrer. Nós não podemos deixar isso. Então, essa magia está conosco e nós podemos acionar a hora que nós queremos, se quisermos. Né? Então, isso é importante, Fala. Se articular politicamente, se juntar, né? Porque o capixaba tem uma cultura de estar desgarrado, né, ô Lala? Isso sempre foi assim desgarrado, que eu digo assim, cada um vai fazendo, uma hora a gente se junta, ou tá junto, do nada se Não, desgarra. por exemplo, como disse você, quando nós fomos, todo mundo se juntou para não deixar o Penedo ser derrubado, foram várias entidades que se vários uniram. coletivos. Várias e várias. Não, o capixaba, ele pode ficar na moita, mas na hora de aparecer, ele vem junto. Vem junto. Vem junto, né? Essa fala da síndrome do caranguejo. Tem essa fala, né? Não, mas você do vê balaio, que né? quem vai por salto de distância, ele tem que recuar para depois ele pular, né? Senão ele cai. Nós chegamos num ponto, Sagaz, sem querer ir para o lado mais bolado das ideias, é que sobrou para nós só nossa casa. Nossa casa manda nós, entendeu? Certo. Então, quem quiser chegar lá, é 869 Paulino Mille, Jucutuquara, lá está o nosso governo. Né? O governo da minha esposa, meu governo, né? Tem lá microfone aberto, tem toca-disco, tem disco, CD, fita, né? Tem... E é a escolinha de arte sua, né? É um ponto de cultura que a gente tem, né? Porque a gente chega dando esse salve aí no prefeito atual, né? Que tá dando umas vaciladas com aquela região ali, né? Onde a fábrica de ideias hoje né? A gestão viu, achou interessante fazer que seja uma garagem para a Guarda Municipal. Guarda Municipal, né? Mas mesmo. até então, no início, a ideia não era essa, né? Isso. Nunca foi essa a ideia, né? Fábrica de ideias, você já consegue visualizar muitas ideias, e principalmente mas cultura. Aí nós que estamos ali esperando o piso para botar da Soundbreak, né? Para ter uma oficina de grafite, uma oficina de DJ, de letra e rima, de cinema, entendeu? A gente imaginava que ali poderia ser uma escola gigantesca, né? Até porque o IFES passou ali dentro também. Ali dentro, eu então, lembro. Não sei o que o IFES não potencializou para esse lado, não sei. Não dá pra saber. Já que você está falando, Jota, você também já transformou o ponto de cultura, pode-se dizer assim, porque isso foi pipocando nesse período de 20 anos para cá, mas com os fazedores de cultura, principalmente que está relacionado com hip hop, dialogando com outras culturas. Mas assim, falando especificamente desse ponto de cultura de vocês aí você resolveu também colocar também umas aulinhas de DJ, não foi isso? É correto, quando eu vim, né, para Vitória, né, casei, né, para Vitória, já fazia já o hip hop já com outros irmãos, a própria BSP, né, me educou para isso, o Brau, Encerradora 3 já tinha a base. Cenas do próximo capítulo. Então essa base tinha que ter uma célula, né, em Vitória, bota fé. Logo na frente, né, o Sagaz também trouxe a casa da Barão. E aí nada mais justo que fazer os núcleos, né? Mas antes disso eu estava na Proceder. Eu tinha uma lojinha. Não, sim, olha as histórias falando de mim, né? misturando. Falando de mim, lá eu ia na Proceder comprar umas roupas. Velho. Você foi meu primeiro cliente, hein? Pode registrar isso na história. Um prazer. Fiquei bonito e tendo essas vestimentas, que na verdade não eram roupas, né? Eram armaduras, né? Porque a gente estava mal vestido, devido também a não política, né? Para nos empoderar nessa beleza, né? Porque as lojas nunca nos respeitaram com GG ou Extra G.
O da cultura sempre foi de misturar com outros estilos, né? É da cultura hip hop fazer essa junção com os outros estilos. É tanto que ela nasce com essa pegada, né, Lala? É. E aí você abriu a casa com o Jota e trouxe benefício, é claro, trouxe mais alunos e com isso a galera veio mesmo, assim, descobrir novas maneiras de fazer suas artes. Você falou que você teve dois artistas, de alguma maneira, que é o Starley e a Keka, como alunos, Ah, correto? eu acho interessante, por exemplo, quando de vez em quando chega alguma pessoa que eu já não reconheço mais, falo, fui sua aluna. Você toma um susto. E hoje em dia, quando eu dei quase 10 anos na FAESA, a maioria deram para as artes. E eles falam, hoje eu sou professor de arte, hoje eu sou arquiteto, hoje eu massa. faço design de modas, hoje eu trabalho com design de interiores, Ó, hoje eu estou na parte de artes plásticas, hoje eu sou uhum. psicólogo tem que estudar arte também, porque ele Psicólogo aplica também. os testes, né? Boto fé. Na parte de arte terapia. Hoje eu, Uhum. professora, eu sou psicólogo, Tem como sou isso usar a arte aí. não diria terapia, mas na religião? Na com Na religião. Religião que eu diria numa crença, num lugar de fé. Num lugar de fé. a arte, não é, ela Vou é, citar o exemplo. vamos dizer, Foi sublime, uma né? exposição específica que eu fiz dos orixás, mas foi de uma visão muito rasa minha da religiosidade de matriz africana. Mas assim, eu diria, tipo, ela é funcional em outros lugares, em outras religiões, em outros tipos, assim como. Porque foi para a Igreja Católica como decorativo, mas também Foi. tinha um É. simbolismo muito grande, né? A arquitetura, a A pintura, a escultura, arquitetura. tudo foi para. A arte em si, ela faz com que as pessoas. Mas você, como artista, você levou também para esses lugares também a arte? É uma pergunta meio provocativa. Deixa eu ver se eu levei. Não, porque não houve demanda. Ah, não Não houve houve demanda. demanda. Se houvesse, sim, por que não? Né? O Entende? artista, ele interage, né, com o que ele vai fazer. Eu já vi Então ele tem algumas que casas de pesquisar, ele centro tem que espírita que sentir. tem pinturas, né? Igual em algumas religiões e alguns outros terreiros. Então a gente observa que a arte, ela às vezes tá presente, Porque aí de cada um da sua maneira, né? eu vejo muito bem o ilustrador, né? Hum, É importante demais o ilustrador que capta as imagens e faz aquela ilustração para que a pessoa, quando olhar aquela imagem, ele sente uma vibração dentro seu primeiro dele. ilustrador que você lembra, assim, aqui, famoso de Vitória. Eu lembro de um, mas eu tô tentando lembrar o nome. Eu tenho um problema muito. Eu sou muito ruim em guardar nome. Eu Era já da ilustrei, Gazeta, Gazetinha. eu já ilustrei livros, né? Ah, é? Você, Adeus, meu Lala? cricaré, Que de cara tá Sampaio vendo? Coelho, nem sei se ele ainda está nesse plano. Foi Olha. um grande professor de português. Grande professor. Eu ilustrei o livro dele. Você lembra de Em um 80, da artista década de também? Um artista. 82, por Acho que aí. ele morreu tem pouco tempo. Da Gazetinha. Sei quem Ele é que você está fazia falando. as É. ilustrações. Né? Como é que é o nome dele, gente? No momento. Ele tinha umas figuras. Umas Ele figuras. dava até aula na Ah, televisão das figuras é? dele. Foi, é isso Da vovó mesmo. Bina, bebê. Vovó Bina, eu trabalhei com ela, Ah, em 82, eu trabalhei com vovó Bina, Hum. fazendo o que você está fazendo comigo hoje. Ah, é? Entrevistando? Entrevistando vovó Bina. Entrevistadora, não, entrevistando as pessoas que a vovó Bina, né, Uhum. fazia. O Milton, é Milton, né? Milton, depois eu esqueci o nome dele. Essa- Grande pessoa, grande personagem. Nós trabalhávamos ali na TV Vitória, né? Ah, na TV Vitória. TV Vitória. Aqui você tem várias obras aqui de Tem vários várias obras lugares, aqui, né? aqui é o geral, né? A É. entrada Da Homero, não. Aqui é Homero? é Homero Macena. Homero Macena. Feito Homero Macena, em 80 foi 87. Esse quadro aqui tem uma história. Ah, esse é um quadro, tá parecendo uma fotografia. É. É muito É Batilde, não é? Antiga. Matilde. É. Você vê, onde a gente vê Quando eu esse expus, material seu aqui na internet?
Tinha que ter um site. Ah, um sim, esse site material, lá, então não só era se o meu. um site É, com um filme, não tem, documentário isso aí. mega longo de falar de Mas, Vitória, quase falar de Ah, mas peraí, eu vou você te tá dizer falando de uma Vitória. coisa. Ó, que meu marido estava falando. Como que descia o café daí no Rio Santa Maria para chegar aqui em Vitória? Tá aqui o quadro, ó, explicando como é que era, amor. Ó. Esse que é o quadro. A descida do Rio Santa Maria. Eu gosto muito de história, de fazer o que já não tem, que já não houve. Então, esse quadro aí de Matilde foi o seguinte. As famílias iam para ver a minha exposição. Eu ficava sentadinha no canto para que ninguém percebesse, para mim ouvir o que eles falavam, para mim, na próxima exposição, ser melhor do que eu fui. E aí chegou um casal com os filhos. E quando o senhor chegou perto desse quadro aí, da Matilde, ele falou, meu filho, eu me lembro que quando eu tinha 8, 9 anos, eu vendia as cocadas aí nessa. Aí contou a história, os meninos ouviam. A história né? da história, né? A fotografia. A mamãe fazia as cocadas, sua avó, e eu vendia, né? E depois eu ia para o colégio, mas aí me marcou muito. Aí chegou perto de mim, aí fala, pintor, tá ali no cantinho. Ah, sim, muito bem. Eu gostaria de saber se a senhora está interessada em vender esse quadro. Sim, esses quadros são para venda. Só tem uns 2 que não são, mas a maioria são. Eu quero comprar esse quadro. Então, sim, aí eu entro em contato. Tinha lá o pessoal da galeria, né? Entro em contato com o pessoal da galeria e ele será seu. E assim foi. Passados uns dias, veio uma outra pessoa querendo o quadro. Eu falei, mas já está vendido. Já está vendido. Aí veio mais outra pessoa. Já está vendido. E houve uma confusão através desse quadro. Eu não podia voltar atrás. Já estava Aí a pessoa que adquiriu esse quadro, ela foi doado depois para a Igreja Santa Teresinha, para que o órgão que veio da Europa estava deteriorado. Aí fizeram um leilão para consertar o órgão da Igreja Santa Teresinha de Paú. Então, cada quadro que se foi tem uma história. Lá da Igreja de Paú? Da Igreja de Paú. Tem um órgão que veio da Europa. É a entrada da Penha? Da Penha. Não, as obras, esse aqui já são os, como é que chama? Já as são dunas de Itaúna. De Itaúna. Eu reconheci. Conceição da Barra é minha inspiração. Eu amo aquele local. Nós ainda vamos ter uma casa de praia lá. Mas já rolou um atropelo também na assinatura dela, tá? Ah, é? Aquele quadro lá, meu bem. Compraram. Passaram por cima do. Atropelaram o nome dela. Ah, foi mesmo. Assim, outra história que eu vou contar. Apagaram, não, foi o seguinte. Botaram por cima. Teve uma moça, uma jovem, né? Que veio me encomendar um quadro que ela queria dar de presente para a sogra dela. Aí eu fiz um quadro e tudo. Ela veio, levou o quadro. Me pagou uma prestação só. A outra ela não pagou, não. E aí, sumiu, nunca mais vi. Ah, é? Passado um tempo, chegou se não me engano, foi uma aluna minha e falou assim, olha, vou te contar um caso. Eu estive lá em Jacaraí e vi um quadro na parede que era seu, mas a assinatura era de outra pessoa. Aí falou o nome da pessoa. Eu falei, mas essa assinatura é da pessoa que comprou meu quadro. Pois ela tirou o seu nome e botou o nome dela. E deu de presente. Pai, olha que coisa. Eu falei, que feia. é isso? Eu só não vou entrar, né? Porque você sabe que nós temos advogado, sindicato e tudo, que só, né, a Kátia Cobb, ela é especialista nisso. Eu já fui presidente do Sindicato dos Artistas Plásticos. Que perigo essa pessoa profissionais fez, do Espírito Santo. Essa pessoa Aí eu falei, não vou mexer nisso, não. Eu falei, e ela casou com o rapaz lá que ela comprou para a sogra. Não casou, não. Casou, não. Terminaram o noivado. Rapaz. Aí ficou por isso aí. Então você vai. Não, deixa isso aí. Deixa passar. E outro caso também, eu estava dando aula. Aqui antigamente, aonde é um Lava Jato, não sei se é um local de. Aonde era, amor? Aqui atrás aqui era a Casa da Cultura. Isabel, Aonde era a Casa da Cultura. A Casa da Cultura. Eu fiz vários cursos, inclusive de teatro, da Casa da Cultura. Lá perto do antigo. Como é que é? Capitania da Capitania dos em Portos. frente. Ali era a Casa da Cultura. Ó, porque eu digo a você.
Vários cursos, inclusive teatro eu fiz lá. Exposição também, Lá na Casa da Cultura? da cultura. Tinha Ali, assim, 6 pra galera- meses de curso de teatro. Para a galera entender o que era a Casa da Cultura, era um era um espaço ponto onde de que cultura, tinha o Gangazumba na Gangazumba, capoeira. isso mesmo, Ixi, isso muitos mesmo. coletivos. Tinha a galera tinha mesmo, sindicato também dos fazendeiros Justamente. também. Tanto lá. que a gente se reunia lá para quando fosse fazer essas coisas que você disse aí. E tinha teatro lá dentro, Tinha teatro, né? O eu Centro fiz 6 Cultural meses estava de acontecendo no teatro Centro lá. Comunitário Cenografia, do Forte. pintura, tinha tudo lá. Por final, era o Centro Comunitário do Forte estava funcionando lá. Foi. Só que aí depois derrubaram e fizeram a garagem da Federal. Ah, então foi É isso. isso, as coisas Aí de tinha fazer também- cultura aqui vai virando esses outros prédios. Olha, A gente eu vai expus perdendo lá lugares. também, junto com o seu Schwartz, eu expus lá também, Você junto com expôs grandes ali? artistas. Tinha, como Era um lugar exposições estrategicamente maravilhosas. central, lindo. A gente Agora fez tinha um uma- evento lá, Jorge. Eu tava lá. A gente fez um Só evento tem de uma hip hop coisa lá. também. Aí, passado o tempo, quando eu cheguei no dia seguinte, o moço falou assim: ó, tem uma péssima notícia para você, porque seu quadro foi roubado. O seu e de seu Schwartz foram roubados. Nossa, os quadros Os mais outros caros. quadros, todos lá na parede de outros pintores, de só vocês, roubaram eu e o só seu levaram. Schwartz. Tá certo, passaram-se os anos. Um dia eu dando aula na FAES, Na FAES. aí vira um aluno: professora, a minha tia tem um quadro seu. Eu digo: é mesmo? Ai, que bom, gostaria de ver esse quadro, eu vou pegar a foto do quadro e mostrar para a senhora. Tá bom, meu filho. Quando ele me mostrou, era o quadro que foi roubado. Eu só calei a boca, que era os casarios de São Mateus. Não falei nada. Porque ele podia dizer: só tá chamando minha tia de lado. Não, quer dizer, quem roubou, vendeu para a tia dele. Ah, entendi. Foi isso que aconteceu, né? Eu, né? a primeira Aí eu coisa falei: é "Ai, achar que que era a bom." pessoa que tinha Não, roubado. ela comprou de não sei de quem, não sei, né? Não sei, não me lembro mais. Mas ela comprou do ladrão. Mas ela não sabia que tinha sido. Com certeza ele falou que tinha adquirido de mim, que estava passando para frente, etc. Você sabe como é que é, né? Você chegou E a esse participar do Carmélia ali? Chegou a ir, participar de algumas ações ali? Igual, tinha o cinema, né? Também. Tinha Inauguraram teatro, o cinema tinha lá e tinha o cinema, teatro do outro tinha uma lado. escola de arte da qual Ângela Gomes era professora. Eu lembro que a Que hoje é primeira uma vez que eu artista vi a Pandora, eu falei com internacional, Pandora. Eu isso vi mesmo. Pandora lá com o grupo Teatro Mulher Macho. Mas eles foram lá, tipo assim, para visualizar o lugar, o ambiente, né? Para ensaiar, porque era um ambiente muito grande. E aí eles até dividiram com repartições lá. Você viajou muito para fazer essas fotos? Viajou, que eu digo assim, não só além parada, mas Ah, eu vou também falar das viagens, vou falar. viajou de Ó, ir Porto, mesmo. aqui, ó, Porto Santana no século XVIII. Olha, Casarões no dos Porto de fazendeiros. Santana. Porto Santana, olha aqui. Bem na beira ali da maré Ó, mesmo? É a beira da maré. Aqui, ó. Olha, incrível. Porto Santana na época que ainda havia escravidão, né? Ah, é. Infelizmente. A época dos senhores Cariacica, dos Viana, dos ali, né? engenhos, A galera senhores, descia por ali. E eu consegui essa foto antiga num livro e eu fiz. Aí você reproduziu. Hoje Porto Santana, né? Não. Maravilha, Eu ainda estou até de insistindo local, ainda né? de saber como Mas você que me eu desculpe eu ter te consigo mostrar para atropelado. o público. Não, mas aí a intenção é essa também. A gente não está aqui com uma entrevista formal. Farol do Santa Jornal Luzia, Nacional. 1911. Já fui. Já fui. Farol Muito Santa lindo. Luzia, 1911. Você Eu tem gosto de notícia se pintar foi o que já trocado? teve Ah, e que é? não tem mais. Muito Que o bonito. ser humano, infelizmente, vai destruindo também. Não, esse casarão aqui parece uma fotografia. Mas ainda assim, insisto, a gente acha esse material aonde? No Instagram da Lacunha? Então, só se a partir de agora, né, que vai ser, né? Porque que não aí tem você não. vai Só tem começar a mesmo subir, no, né? no meu ateliê, né, amor? Entendi. É, na verdade- Só tem mesmo no ateliê nosso lá. Na verdade, assim, o que acontece? O mundo virtual, ele é interessante, né? A gente até agradece a oportunidade de estarmos aqui em sim, relação, né? sim. Mas também o tete-a-tete ainda, ele é muito válido, porque na importante. escola, na década de 80, a gente ia muito na biblioteca fazer trabalhos, né? E aí, como a gente São falou lugares que a gente não tá, como né? a gente falou antes que nossa casa está aberta, né? Porque ela fez uma atividade no qual eu fui DJ, né? Com outro profissional também, né? O DJ é Fabrício, da cidade de Serra. O Brício, né? Brício. Eu gosto do Aerodance, do House, do Techno. O cara é bom no que faz. Aliás, vou tirar um dia pra gente bater um bate-papo só sobre encontro de DJs, Legal. você, sua postura,
como é que você tá nesses encontros aí? Mas Então, fala, para concluir vai. então, né? Vou concluir. Então, esse material tá lá em casa, né? Na nossa casa, que é a casa de vocês todos, todas e todas, né? Então, fica à vontade de chegar lá, pegar, tomar café com um livrinho na mão, porque a gente tem interesse realmente de levar para o virtual, né? Mas a gente precisa também de colaboradores, né? Parceiros, né? Porque a Você tá gente falando tem, colaboradores aí, nós aqui mais do que nunca, né? Se porque produção- a gente tem uma limitação, né? Momentânea, né? Dá para estudar e aprender, lógico, né? Através de workshop, né? Que a gente também tem disponibilidade para isso. A gente vive disso, né? Porém, Sagaz, para concluir aqui a ideia, é essa. Indo lá em casa, cara, entendeu? Vai ver minha esposa, né? Que também, né, tem uma certa idade já e tá bonitona, tá lindaça. Mas que lamentavelmente isso mesmo, nós temos um tempo aqui nesse plano, né? Temos um Você Então, fazendo uns ao vivo também, né? Meio que antes Mix On. discotecagem, né? O Mix On. É Mix On, o nome do programa. E aí convida Lala vai falando também. Eu sou a palestrante. Que massa. Então, na verdade, Legal. todos estão convidados, né? Porque tem um momento lá que a música é só um detalhe, é igual padaria. Entendi. Tem pão, tem leite, mas também tem outras coisas sem ser o Tem pão mais e o leite. informações, né? A cultura hip hop resgatou muito bem isso, né? Ela pegou uma gama de Isso coisas mesmo, que funcionaria isso mesmo. junto e juntou no mesmo Juntou lugar. no mesmo lugar. isso Mesmo mesmo. que eles estavam separados, olha aqui, ó, uma festa. Toma, aí, pá. E a ideia de casa é essa, porque a gente sente também muita saudade de alguém bater no portão, né? Aquele toque, toque, toque lá, não tem? Aí você vai Porque lá. nós não temos campainha. Entendi. E aí essa ideia da pessoa também Por isso que sair. eu perco o maior tempão lá apertando aquela buzina que não Não dá tem, não. nada. Foi desligado. Aí cachorros. a pessoa saindo indo de encontro, além dela mostrar respeito do que ela está buscando, tá entendendo? Porque às vezes também, assim, nada contra o virtual, que eu também vivo também dessa questão aí, tem muita coisa também que a galera sai ignorando na tora, não tem? O virtual se tornou uma coisa assim, Se que gosta- não é visto, não é lembrado. Se gosta, Dentro curte, do- se não gosta, não compartilha. E fica aquela parada. Agora a pessoa, quando ela vai mesmo no tete a tete, aí você fala, ixi, tem que fazer um almoço. Ó, com o Fredônio, eu aprendi a subir um monte de material meu. Material para sites de fotografia, principalmente para pessoas que conseguem lidar com essas coisas. E nós que faz arte, se não tem uma boa fotografia, se perde. A gente perde a obra, perde a ação. E eu tô sem esse time também. Você não acredita que é só vocês, não. Meu tempo também. Para mim registrar uma ação minha, eu tenho que deixar o celular ligado, me registrando, senão eu não consigo. E cada vez mais é empurrado, a gente é empurrado a fazer mais isso. Fazer mais views, fazer mais coisas. E isso vai nos desgastando, vai nos tirando o tempo. Como é que é sobreviver hoje em dia nessa parada em que muitos dizem é melhor abrir mão disso, das redes sociais, e viver agora o que tem que ser feito para ser feito? Ou a gente adere a essa cultura do transformar conteúdo a partir do que a gente tem para a nossa própria vivência e sobrevivência? É isso que eu queria dizer. Fala pra Você mim um antes me pouco. fez uma pergunta, me desculpa, eu te atropelei. Eu não sei o que. Você se lembra o que você me fez? Foi uma Não pergunta lembro muito mais. Vamos interessante. pra frente. Eu te atropelei, justamente. Mas vamos para frente. Mas é o seguinte, Mas esse sobrevivência isso que você, da por gente- exemplo, os registros, né? E a enciclopédia número 7 de Júlio Lozada tem a minha biografia. A enciclopédia Artes Capixabas tem a minha biografia, junto com outros artistas, é claro. E os professores de arte estão fazendo esse trabalho Entendo. sobre a minha biografia, nas escolas. Então, existe registro em livros. Isso, vamos assim dizer, já faz uma marca, né? Agora, com a evolução, né, tecnológica, realmente, as janelas se abriram, né? Os Windows se abriram, né? Então, nós temos que também acompanhar, né? Acompanhar. Aí vai jogando Eu não sou devagar. muito boa. Meu marido, meu querido aqui, amor, ele é bom nisso, mas eu não sou muito boa, não. Igual a gente Nessa inaugurou parte. isso com o Orkut, né? Mas eu percebo que o Facebook também tá assim, fico muito tempo sem ir lá no Face, tem hora que eu volto, parece o Orkut. O Facebook está se orkutizando, Estão parece. cotizando. É, muito estranho, mas assim,
A gente precisa mais assim se colocar melhor como artista. Muita gente nem sabe que eu pinto quando eu não coloco imagens de eu trabalhando com spray. Só vê a obra já quase que pronta, que eu pulo algumas Mas etapas. existe uma frase, né, que o artista tem que estar onde o povo está, não é isso? Acho que foi meu Nascimento deve ter falado. Sim. Aquele trabalho que nós fomos lá no Novo Horizonte foi maravilhoso. As pessoas ali, elas estão Bacana. sedentas de arte. Teve uma Bacana. senhora com o marido que pediu que pintasse uma paisagem em frente à casa dela. Ela até me levou lá. Se tivesse me chamado, eu tinha ido lá. Pois é, ela me levou para a casa dela, para me ver. Eles são baianos, moram aqui já há 10 anos. Ó, galera, E o sonho acompanha. dela também é ser artista. Olha que Só legal. que ela disse que já passou da idade, que fez 30 Tem anos. idade, tem? Já. Você acha que tem idade para fazer Pois arte? não, ela queria ir para o CRJ, mas CRJ acho que vai só até 29 anos. Então ela não ficou Poxa, sem. ela pode ir como conselheira, justamente, participar de arte como conselheira. Justamente, o sonho dela era esse. Então até abriu o ateliê lá Porque em casa, tem né? uma visão de Pra arte, justamente. essa E nós galera vamos mais fazer esse antiga trabalho tem. lá na casa dela, nós vamos. E outras pessoas, jovens, adolescentes, né, amor? Ficaram encantados, né? Verdade, pô. Com certeza, meu bem. Eu lancei Então um, foi muito bom a nossa visita lá. lancei um Foi muito trampo bom. lá de repente, mas assim, eu tava Gostei do tão seu trabalho, cedo, você muito gostou? bonito. Gostei. Eu não vi, Aquelas, não você vi. deu um realce entre o amarelo e o preto que ficou lindo. Ai, que legal, obrigado. Realçou muito, gostei. Pô, crítica Gostei. ao vivo. Os assim, trabalhos é bom. ali foram muito bons. Foram muito bons. Alto nível. Alto nível. Isso é até assim, um convite, né? A galera que não tá se Sim, ligando que a gente está falando, a gente está falando de um encontro de justamente. grafiteiros, mas Isso mesmo. são grafiteiros que reproduzem o dia a dia das artes mesmo, às vezes umas 3D, outras não. Outras Ó, ao vivo e a cores mesmo. Isso aqui ali. é uma pintura mural que eu fiz Lindo lá demais. na Faesa Grande, quando eu era né? professora. Não, Grande. foi enorme, o muro todo. Contando a história do Espírito Santo. Começando pelo convento, indo para o Frade e a Freira, Boto fé. para a Pedra do Lagarto e terminando com o pôr do sol em Conceição da Barra. Eu peguei o Olha, Espírito que Santo norte e sul. Hoje em dia ele já foi tapado, porque eles venderam, né? E aí o IFES foi e tapou tudo. E era parede, né? Parede, de um ponto a outro, junto com os Quais coisas, alunos. Junto com os assim, alunos. fazer essa brincadeira assim, mas eu nem fiz essa pergunta com o pichador, mas para você, quais as superfícies que você assim mais diversificou nas suas obras, assim, que você pintou sua obra? Eu vi que você já fez fez uma lote, olha isso, uma maleta. Você O que você já me fez der, eu um pinto. case, Pode ser caixote, pode ser case, e pode com ser. perfeição nos detalhes, né, lá? Eu fiz também. Você se lembra ali? Ontem nós tivemos no Beco da quê? Das pulgas. Ah, o Beco das Pulgas. No Beco das No Pulgas. Beco das Faz aí Pulgas. seu reclame agora. Justamente, passando por lá. Você se lembra que uma vez nós fizemos uns trabalhos lá Lembro, lembro. E eu fiz a Pedra da Cebola, inclusive até um colega meu tirou uma foto embaixo, como se a pedra estivesse na cabeça dele, É? né? Ontem nós Essa passamos pintura- por lá, não tinha mais nada, não. É porque Taparam apagado, tudo. é muito apagado, é muito Apagaram rápido. tudo, E você acredita que os amigos do Rio de Janeiro, de BH, costumam dizer que a gente é uma cidade limpa. Limpa nesse sentido de ter poucos pichos, ter poucos lugares de identidade visual, que é muito associado a essa cara urbana. Pois é, fui procurar É minha tanto que é Pedra um da dos Cebola, becos, sumiu. esse beco que a gente Esse fez beco. era assim, eu era E ali doido é uma pra- parte histórica, né? Que já pega a escadaria Maria Ortiz, a que ali Cidade como é que é o Alta. nome O daquela... Beco das Pulgas, né? que eles A gente falam. fez Beco das Pulgas, eu queria Foi. Beco Cultural, e aí, ali, como é que é o nome do local? Ali é um... Ali é um centro cultural Não, a gente chama- artístico, né? A gente chama Tem- de General Osório, não. Não, General Osório é lá mais perto da Praça Costa Pereira. Sim. Aqui a Não, gente... minto, vai indo para o Parque Moscoso. Isso, subindo- General Osório. É. Aquela rua, ela sobe ali e sai no Palácio. sai no Esqueci Palácio, o nome, que é a Alfândega, era ali embaixo. É, a Rua da Alfândega, aqui era perto da chamada. Praça, da Praça 8. Da Praça 8. Mas isso devia ser no início do século XX, né? É. Século Mas o XIX, beco século XX. ali eu acho que Ali também é e o barco, tradicional. Ali é tem uns tradicional. barcos, ia até ali os barcos. Os barcos iam até onde é a escadaria do Palácio Anchieta.
Que ali o Palácio Anchieta era uma igreja São Tiago, dos jesuítas. Dos jesuítas. Quando o Marquês de Pombal expulsou eles, em 1759, eles foram embora, aí transformaram em palácio. Chamaram o arquiteto francês e ele fez. Certo. Da igreja ele construiu um palácio. Aquele palácio do Anchieta é maravilhoso. Sim, foi sobre minhas viagens que você fez a pergunta. As viagens. Porque eu vi sim, aqui que eu você... viajava muito. Você chegou a comentar que você fez Aqui, 3 eu estava me tipos... despedindo do Espírito Santo, ó. 6 meses Fora. fora. 6 meses fora. Fui morar no Nordeste. Você falou que teve vários estilos também, né? Você falou da pena... Bico de pena. pincel. Não, bico de pena eu voltei agora a fazer. E tem esse projeto que você fez na BIC, que eu achei interessante porque o trabalho que eu comecei tem várias canetinhas, também tem uma na BIC. Eu comecei mas pintando agora minha camisa, não, as camisas. sim, mas tem umas canetas 01, 02, 03, 05, que são até uma aí paisagem do Espírito Santo. Olha esse aqui, muito louco. Aí é aqui pedra. Pedra azul. Do mamute, não? Não, pedra azul. Pedra azul. A pedra do mamute é lá em Nova Venécia. Tem um trabalho bem sagaz. Tem um trabalho que ele fez. Trabalhei, né, amor? Seu trabalho? Não, eu trabalhei isso aqui. Cadê? O boneco Esse aqui? ó. É dele. Mas é daí mesmo que começa o rostinho. Eu fiz também em Guarapari em 1975. Tá aqui, E na BIC? Na BIC. Que legal. E isso aí, as viagens me ajudaram muito. Eu passava... Por isso que eu pedi exoneração, sabe? Porque como funcionária pública eu não podia viajar Você não muito, conseguia né? viajar. Não conseguiria, não. Aí eu pedi exoneração, né? E Quantos anos de dedicação à arte, o Lacunha? Só assim, pra gente... Nossa, nós temos que... Aí quem é bom nos números é que vai dizer, né? Aí expõe. Te expõe na idade? Não, eu não ligo para isso não, que eu já fiz... 50 anos de fiz- arte, pode-se dizer? 50 anos de pincel? Mais? Nossa. 40, eu fui lançada tem 48 anos. Vamos dizer 60 anos. Anos de arte. De arte. Tempo, irmão. E a minha obrigação é de ser cada vez melhor. Não parar no tempo, mas ser cada vez melhor. E eu tenho aqui ao meu lado um grande mestre que me ajuda. Te ajuda, né? Eu no meu ateliê pintando, e ele no estúdio tocando, e eu encontrando as pinceladas através dos ritmos. Do ritmo. Daí. A combinação perfeita. Casamento. Isso Uma combinação perfeita. Então eu viajei para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul. Isso aí. Brasil. Não saí do Brasil, chegou não. a fazer a 5 Pontes? A gente chama a apelido de 5 Pontes a Florentina Vidro. Florentina Vidro, que começou em 1927. Oficialmente, você fez uma obra que você falou assim, essa arte aqui... Interessante, eu comecei a fazer, mas eu... eu ia fazer, mas o modelo, eu perdi o modelo. Era autêntico o modelo, de 1927. Ele teve Só que tem pedaços do mesmo metal que fez a Torre Eiffel. É isso, correto? Pode ser. Eu só não tenho assim. certeza, não. A Torre Eiffel ela foi feita em 1902, se não me engano. No final do século 18 para 19. O governo se matou? Não, isso aí é outra coisa. O prefeito se matou? Não, quem se matou, suicidou foi o descobridor do avião, né? Santos Dumont. Não, eu estou falando de uma história que contaram para mim, que disseram que a ponte caiu, ele depois se matou, que a ponte caiu. O cara fez uma piada, ele levou a sério a piada. Não, isso aí eu não sei, eu só sei. Isso aí eu não sei. Mas a Florentina Vidro é uma ponte maravilhosa. Todas duas, né? Porque todas duas são o mesmo material, foi feito para... E não foi fácil, não. Não, né? Foi ligando a ilha, né? A Ilha do Príncipe, né? E a Vila Velha, né? Não foi fácil. Somos um arquipélago, assim, para a galera entender, né? Somos um arquipélago de aterros, né? Montado muito de aterros. Vila Rubina toda na água, né? Você lembra dela na água, não? Aí já não é do seu período. Eu já conheci Vila Rubim já na década de 50, já estava aterrada, porque a Vila Rubim tem 200 anos, né? A rodoviária lá dentro.
ainda lá no Não, Moscoso, rodoviária não lá no tinha, Parque não. A Moscoso? rodoviária era no Parque Moscoso. Parque Moscoso. O Mário Sempleste, ele em casa, quer tomar café. É? Quem? Mário Sempleste. Mário Cipreste, Cipreste. não, os políticos daquela época toda Passava iam lá no em seu casa. barraco, tomar um É, cafezinho. papai tinha sido prefeito, ó, papai foi prefeito em Baixo Guandu, na década Então de não é à 40. toa que você tinha feito uma Meu crítica severa cunhado- pro Max Mauro. Na época. Ele estava cansado de ir lá para almoçar e Dedo não na prometer cara. e não fazia nada. Isso é comportamento de punk, hein? Anarquista, comunista. E lá em casa, não, nós fomos criados no meio político. É, né? Meu pai prefeito de Baixo Guandu, meu cunhado vereador, Tá errado, quatro mandatos, né? De Vitória, o Arnaldo Prat. A gente conhecia o pessoal todo, Mário Cipreste não saía lá de casa. Pessoa maravilhosa. E outros também, né? Outros políticos que iam. Agilano Dario. É. Vários políticos iam lá em casa. E fomos criadas com política, justamente. E bailes, eu vejo, assim, de alguns antigos, aqueles bailes ali da Curva do Saldanha, na parte baixa ali. No Havia, sim, norte. esses bailes todos. Porém, lá em casa era Não proibido podia. ir a baile. Era proibido. Carnaval era podia ir. proibido, baile era proibido. É? A primeira vez que eu fui em Saldanha foi com meu marido. Ah! Vitória era muito perigosa, né? Não, não era não. Não, assim, Não. eu digo Era assim, muito difícil a ter um. segurança para mulher. Ó, vamos eu assim. digo. Não tinha esse perigo, não. Não tinha, não. As famílias que iam para o Saldanha voltavam tudo a pé. Tava perto ali Voltava a pé. de Jucuquara, De ir para né? Jucutuquara, voltava tudo a pé. Que não é longe, né? Não é longe. Conversando, não é longe. Não havia isso, não. Tinha o Dom Bosco ali, né? O Terminal Dom Bosco. Terminal Dom Bosco. Um lugar Ainda vou mais centro na cultural frente. Padre também. Anchieta era mais na frente. Ali Colégio tinha Padre conteúdo, Anchieta. né? O Dom Ali Bosco era. tinha conteúdo. Primeiro terminal da Foi Grande mesmo, foi. Vitória Foi e que mesmo. foi Começou ali. limado. Foi Até limado. hoje virou 2 ruas vazias paradas. Mortas. Que quase ninguém Vitória passa não tem lá. nenhum terminal, né? Que poderia, pelo menos, aí, com o Ali governo do tinha, estado, inaugurar os terminais Nós estamos esperando a barca, né? Não é das aquela balsas. música lá, barca, não, mas nós estamos esperando. Como pode, né? É, A a gente- barca, que já teve, que eu teve. andei muito de lancha. Eu que é uma cheguei a andar maravilha. lá, eu cheguei a andar. Pois é, você chegou, né? Cheguei a Maravilha. andar. Nós íamos para Não Vila andou. Velha de lancha. É. Tem um monte de gente Eu na nossa cheguei a cidade que não pintar chegou a aquela andar. lancha, que esse quadro ficou lá Chegou em a Recife. pintar? Ficou em Recife, esse Como? quadro. Acho que tem até foto dele aqui. Mas você Então, você pintou observando da Olha ela aqui, ó. Beira-Mar? Da Beira-Mar, ó, aqui, Olha, ó. que legal. Não tinha Beira-Mar, não, foi Mentira. foto. Pela Gazeta, eu tirei, ó, tá aqui, ó. As lanchas. Aí, numa noite, ela abriu, né, como um papelão, né, porque não tinha, como se diz, manifestação, como é que cuidava, né, amor? Não tinha. Não cuidava. cuidado. Não tinha manutenção. Não tinha manutenção, ela abriu feito um papelão de Você noite. que loirona. Em Aí Sagaz. 5 pessoas morreram. Fazer loirona aqui, né? A minha primeira vinda a Diz a lenda que você foi a primeira pessoa a inaugurar o cabelo vermelho na ilha. Ah, mas foi. Pra frente. Se você soubesse como eu fui. Tinha que ter. Brigava muito, tá? Brigava até com criança. Brigava. Eu chegava no ônibus, as mulheres ficavam. Chama os bombeiros! Oxe. É mesmo. Os caras passavam no carro e gritavam a mesma coisa, chama os bombeiros! As crianças a mesma coisa. Até que um dia eu briguei com as crianças. Meninos, para, me deixa. Fala, Eu baixia Jay. mesmo. Então, Fala, a minha Tomás. primeira vinda aqui em Vitória foi em 93, né? Foi numa enxertinha lá perto de casa. Teve um baile charme, né? O Jorge, Renatinha, a galera fez, né? Então aí eu vim aqui em Vitória em 93. Terminal era difícil, era complicado, o ônibus era em 1 hora. Era mesmo. Eu lembro do Anchieta um pouco antes, 10 anos antes. É sempre assim, né? Um pouco de distância. Sozinho, baile lotado, ou médio, mais ou menos. Música para break muito raro, roda quase não se abria. Esse evento que você foi nós que estava fazendo. Se eu não me engano, foi o primeiro, né? Agora, Náutico Brasil Pop Rio era certo ter esse roda. era meu náutico. Era Sei lá, certo bem. de ter roda. Não, mas Parque eu Moscou você sabia ia, da... né? Ia. Parque Moscou você Desde ia? menina.
Eu tenho retrato lá com umas 7 coisas anos história. andando lá. Ele me levou agora. Gente, muita gente. Na Muita gente. concha acústica. O papai levava, gente. É. Nosso Tinha passeio era Parque uns Moscoso. animais também, né, Lala? Tinha animais, Tinha animais, tinha pavão, tinha tinha um leão, cisnes. leão, macaco. Tinha isso tudo. Os macacos, eles adoram, gente, não faz isso não, que vocês foram na casa. Minha tia arrancou o dente de um, de um viadinho, mandou, quer dizer, um bichinho, e fechou a boca Ela puxou, mano, o bicho deixou o dente. Tinha pato, tinha Que marreco, pena. tinha tudo. Mas lá. a galera gostava dos macacos, os macacos fumavam cigarro, jogavam cigarro. E os lambe-lambe também, maldade, era de lá. né, mano? Pô. Eu tava falando com Lambe-lambe, ele. era, os lambe-lambe, Os grandes olha lambe. isso. As noivas casavam e iam diretamente lá para tirar foto, era a tradição. A verdade. Ainda tem uma pessoa lá, né, Agora tirando, eu né? lhe pergunto, o que é tradição hoje em dia? Eu que te faço a pergunta, o que é tradição hoje em dia? Eu vivi nessa época, né? Nós temos um péssimo hábito de se comportar para quebrar tradições como tradições fossem ruins. Tem algumas coisas até que é preciso evoluir. Evoluir, mas concordo, também sim. não podemos também totalmente esquecer, né? Esquecer. Uma fotografia, um isso modo de aqui escrever. tudo, Escrever com a caneta. Eu fico olhando assim, meu guri, ele não tem um hábito de escrever. E eu fico pensando, muitos já não têm, já deixaram de escrever. Caligrafia já era obrigada, né? Até o Isso. 5º ano era Aí, obrigado. para quem caligrafia. escreve rap, nego, e aí? Até hoje, quando eu Entendeu? escrevo, todo mundo fala, é professora. Eu digo, é professora mesmo. Tá escrevendo, A minha né? preocupação, Sagaz, é essa. Assim, embora, né, nós usamos esse mecanismo maravilhoso, mas eu quase também não recebi pagamento. Pô. Eu assinei, a pessoa, não, essa assinatura não é sua, não. Eu assinei 3 vezes, já indo pro dedão. A pessoa, não, né? O documento não é seu, não. É a questão de observar. Porque a foto já é. Eu tinha 17, 18 anos. Eu fui ter documento também velho também, por conta de um monte de problemas, de fatores, mas assim, esse negócio do jovem negro de periferia, jovem de quebrada, a documentação, pô, é uma parada, a identidade é um negócio que marca, e quando você não tem essa resolução rápida de correr atrás, de fazer, você perde o tempo, perde o time. Aí fica um tempo meio que nos bastidores, assim, escondido. Você já passou da idade de ter identidade, CPF de eleitor e não tem ainda. Eu fiquei uns bons 10, eu fui ter documento com 30 anos. Documento de identidade. Enquanto meu irmão estava vivo e lamentavelmente morreu, ele usava meus documentos em alguns momentos. Louco isso também. Foi assim, período dos 17 até os 23 anos. Enfim. Mas é isso, Lala. Pô, legal tá tendo essa conversa com vocês, cara. Ótimo, Assim, ó, eu quero que vocês voltem de novo, principalmente você, para a gente falar. Eu acho que a gente consegue conversar nesse tempo e abrir com mais coisas quando você voltar aqui, porque eu acredito que as coisas não se param no que a gente está fazendo, Não, nós né? temos a vida dinâmica, né? Vida dinâmica. E uma das coisas importantes também é a arte na parte da arte-terapia, né? Boto fé. Que eu cursei pós-graduação em arte-terapia Uhum. e cromoterapia com o Ivan Serpa, que vinha do Rio, que trabalhou com a doutora Anice Silveira. Eu achei muito bonito, porque é um trabalho humano. Você, através do desenho, das cores, você ajuda as pessoas a se autodescobrir. Boto fé. E às vezes ela nem se conhece direito, e através da arte. A própria arte, mesmo, que se chama arte abstrata, moderna, que Kandinsky, né, começou através do geometrismo, ele botou o título de Lo espiritual nell'arte, o espiritual na arte. Essa parte nós não podemos intervir. O professor de arte não pode intervir nesse setor. Olha. Ele tem que aceitar o que a pessoa vai fazer, não intervir. Diferente de quem vai fazer um curso técnico, profundo, clássico de arte. Aí sim, o professor pode intervir, deve intervir. Mas quando se trata de arte-terapia, você não pode intervir. Você tem que respeitar
o que a pessoa está fazendo. Da liberdade interior dele, né? A maioria dos alunos que você pegou para trabalhar que eu digo assim, que veio até você, eles já faziam obra, já faziam arte, já estavam já em um nível, né? Não, Não? não. Às vezes você pega ele do zero, Do assim, não sei, zero. dá um risco lá. Sem dar um risco, eles falavam isso mesmo. Igual eu para dirigir carro, não sabia dar um nó de caminhoneiro. Meu Viu pai era só? um ótimo caminhoneiro, mas eu mesmo não dirigia nada. Aprendi. Mas não é igual, a arte não é igual dirigir um carro, eu acho. Eu acho a arte muito mais complexo. Acho a arte muito mais complexa. Eu estou falando como fazedor de arte. É, você faz arte. Então. Você é uma Porque eu vejo, Eu me lembro, não, eu me lembro que uma vez, você falando sobre os 4 elementos, né? Aham. Você me falou sobre o 5º elemento. Eu falei assim, mas esse 5º elemento é a quintessência da matéria que, né? Uhum. Que é importante, que é a visão O olhar, né? abstrata da mente, que não tem limites, né? É a Uhum. quintessência da matéria. Você escreveu sobre isso. Um trabalho que assim você faz me tanto mostrou tempo, há isso tempo. mesmo. Não, deve ter Faz isso tanto aí, tempo deve que ter foi o deve ter uns lançamento. 8 para 9 anos por Verdade, aí. minha mãe ainda estava viva ainda. Tava sim, justamente. Não aguentou um tempinho ainda, estava sofrendo pra caramba, minha mãe. E Deus a tenha. justamente. E a quintessência da matéria é isso aí, né? É a mente. Foi lá no CRJ, né, no Centro de Foi, Referência. isso mesmo, Acho que foi foi. uma das últimas É, atividades que eu participei no Centro de Referência foi ali. E depois mesmo, é. fechou. Fechou. Depois fecharam. Foi muito Fecharam, rápido, é. assim, acabou. Assim. Foi. Mas estão se abrindo novos centros de referência aí. Eu acho que a gente tem que criar um centro de referência da cultura capixaba, se não tiver da cultura capixaba, também de cultura. A gente tinha que criar lugares de fato de referência, mas que não seja só no nome. Aham. Você entendeu? Lugares de fazer cultura, mas fazer cultura com a participação não só de um determinado setor da sociedade, mas de toda a sociedade, desde os fazedores mais antigos como os mais novos, Aham. né? É, sem preconceito de idade, né? Sem tudo, sem nada. Sem tudo e sem nada. Fazer essa observação, até em respeito à nossa amiga lá da Cidade de Serra, né? Uhum. Que antes desculpa falar assim, né? Antes de mostrar algo para os nossos filhos, mostrar também para os pais, né? Lógico, né? Não que vai limitar Sem o filho, desmerecer o corre de ninguém. não que o filho não vai poder, não vai fazer, Não, mas é pelo só, contrário. entendeu? Uma questão assim, de repente, até como aquela senhora lá se interessou, né, em pintura, mas ouviu falar que a idade dela não permitia, ela ficou assim sem saber, né? Poxa, Para minha esse idade. lugar até entendo que não, mas eu acho que criar condições para envolvê-la em outros lugares. Mas eu acredito, mais como pagador de próximos, já imposto deve- na cidade de Vitória, eu, né, dar meu nome, né, para Vitória depois saber quem sou eu, né? Juscelane Santos de Souza, né, pagador de imposto, pagamos R$ 218 de IPTU. 278. Ah, tá, desculpa. 278 de IPTU para a cidade de Vitória. Eu, como DJ, né, há algum tempo, e como pai, como Foi filho. encontrar um ponto né, de ônibus quebrado, ponto de ônibus furado. ver uma com fábrica de ideia virar garagem para a polícia, né, que merece Isso. nosso respeito e tem, mas Mercadinho a fechado. internet que não funciona, mercadinho que não funciona, restaurante popular que não funciona, vendo meus irmãos em situação de rua sofrendo também em Vitória, na Grande Vitória. Então fica aqui, eu com meus 48 anos de idade, querendo não só um centro de referência para a juventude, mas um utilizar centro de um referência serviço para os completo. pais. Boa. Pais, tutores, responsáveis, porque muitas vezes a cidade cobra educação dos pais, mas a mesma Dar tira, condições porque também. o processo da exclusão ainda é maior do que a inclusão. Boa, Jota. É isso, você vai tirar os pontos de ônibus, já traga o próximo ponto de ônibus para colocar no lugar, no mesmo momento que tirou, põe, e além de, bota umas poltroninhas maneiras mais fofinhas, bota uns acessos à internet onde que a gente consegue Sagaz, acessar rapaz, melhor. a gente já viu filme, É isso. a gente já viu filme americano, A gente sabe que o bagulho é possível funcionar. já viu filme americano que o cara muda e tira até a casa do lugar, pô. Isso na década de 80. Então tá fácil fazer umas paradas de encaixar. Falou assim, a gente quando tem vontade política,
Quem tem a canetada na mão, em menos de 1 hora, mano, num num cafezinho, numa troca de ideia, a gente consegue fazer muita coisa. Mas é muita coisa mesmo. Quando se quer vontade política, quando se tem vontade política, né? Ouvi dizer que o prefeito de Vila Velha deu uns mole com os professores aí, né? Então, quem pode chamar a atenção desses prefeitos que está vacilando com a sociedade civil, que está dando mole, é nós. Mas a gente tem que cobrar. Baseado Tem aqui que criar novos mecanismos de cobrança, enfim. na minha fala, aí fica o convite também, Sagaz, para toda a equipe, né? A estar conosco em Jucutuquara, nessa casa que pagamos R$ 280 de IPTU, né? Nada contra, temos que pagar mesmo. Mas está lá aberto os portões até para criar um dia, um momento lá em casa, né? Massa, O programa, né? A de equipe. repente fazer uma brincadeira Fazer lá uma no brincadeira, Sebastião, almoçarmos, lá no Mercado Sebastião, comermos, botar o mercado do né? vinil. Eu tô de olho aí nesse bota o mercado. rango logo lá e naquele tô de lugar, olho, faz né? uma E dizer para a mercado cidade que de nós somos cultura urbana. colaboradores Nem da que nós mesma. ficamos na frente. Vamos voltar novamente no megafone e gritar lá para todo mundo. Isso, e protestar Vamos quem nos tá unir, lá vamos também fazendo protestar. cultura de qualquer jeito. É, Tá dando isso atenção mesmo. a nós também, né? Isso mesmo. Que tá nós, é isso, né? É pimenta no sangue mesmo. E você sabe que o mercadinho é tombado pelo patrimônio histórico, né? Aí, Você ó. não pode encostar uma coisa tirar do lugar, não. E estão Pode deixando pregar lá caindo os prego, pedaços. não pode cair um prego, não pode bater um prego. É, é não foda pode. isso. Estão caindo os pedaços lá. Igual o Carmelo, né? O Carmelo Maria de Souza também. Eu fui lá esses dias na rodoviária, outro lugar também incrível, assim, de uma beleza incrível, de visual. E lá, tipo, um monte de andaime. Assim, aquela coisa ali de trás era até eu acho que tinha um paradouro das lanchas. Fazia conexão ali na rodoviária também. Ali tinha um pier Tinha um das pier, lanchas. tinha, Tinha um tinha. pier nas lanchas, tinha um pier lá em Santo Torquato e tinha um É, pier lá em Porto Santana. E lá em Vila Velha, é Prainha. O único lugar era Prainha, mais nada. Velho, a gente explorou muito porcamente, muito feio, muito mal porcamente, assim. Um lugar incrível de investimento no turismo grande, mano, muito grande. Agora só vê só as você lanchinhas. falou uma coisa muito importante. Infelizmente, as direções de turismo não conhecem o que é turismo. Nós aqui, Não a gente tem que conhecem. falar, nós aqui não no conhecem. Espírito Santo. Porque não quando eu morei conhecemos. fora, eles só conheciam Cachoeira Itapemirim, por causa de Aí, ó. Roberto Carlos, e Guarapari, por causa das areias Das monazíticas, né? Fora de não até- conhecer mais nada. Era Vitória de Santo Antão, Vitória da Conquista, tudo pro lado do sul, né? Vitória de não sei das quantas. Não conhecia, não. Mas quando eu cheguei, eu fui para a Rádio Espírito Santo e falei a verdade e chamei a atenção da Secretaria de Turismo, nossa, que era inexistente praticamente. Vitória não existia para os outros. Agora até que existe por causa Terra do café, terra do. A terra do essas café. estigmazinhas, assim, né? Terra é. do chocolate, garoto, né? Não, lá para o norte e nordeste eles nem sabiam disso, não. Nem sabe, porque também Só é sabia forte, disso chocolate mesmo. lá é forte só também, sabia, né? só sabia mesmo de Cachoeira Itapemirim por causa de Roberto Carlos. Roberto, é isso aí, a gente tem que sair um pouco dessas estigmas e ir para outras que sejam mais positivas, né? Transportar isso para outros lugares, né? Eu lembro que meu pai tinha um costume, meu pai não, meu avô, porque de vez em quando eu vou falar do meu avô, eu falo do meu pai. Meu avô tinha um costume de tomar um café. O café dele tinha que comprar lá, minha avó mandava comprar, era café Praça 8. Ah, sim. Nem sei se existe ainda. Eu acho que ele até existe, ele sumiu da prateleira, mas é interessante, né? Assim, ainda tem pessoas e a gente precisa apostar um pouco mais nesse negócio do produto interno, produto local. Valorizar Valorizar o isso produto local. e valorizar pensando, né, desse produto melhorar mesmo a apresentação para dentro. Como é que é isso como artista hoje, individual, como um artista plástico? Nos tempos de hoje. É difícil pós-pandemia. Realmente é. Mas é o tal negócio, né? Sem o governo da municipalidade bancar um lugar de espaço de Aí, exposição, na só segunda- utilizado que já existe. Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, a França foi invadida, né? Pelos Certo. alemães.
Por que eu estou falando isso? Porque foi criada uma coluna chamada de La Résistance Française, a resistência francesa. O que seria a resistência francesa? Eles iam bombardear no escondido pontes, eles iam fazer a guerra deles escondida, silenciosa, minando. E aí os alemães também, quando pegavam sabia o que faziam. Machucava, matava logo. Mas eles não tinham medo disso. A resistência francesa ajudou os aliados. Eram pessoas que sabiam o que estavam fazendo, sabia que podia ir e podia não voltar. Mas foi através da resistência francesa que ajudaram a combater nessa parte da invasão da Alemanha. Então, por que eu falo isso? Eu acho que os artistas têm isso no sangue, né? Nós temos essa resistência, né? A gente não se entrega, não. Aquilo que a gente acredita, que sonha e que tem certeza que a célula já está contaminada, seja de sonho, seja de tudo que for importante para a humanidade, porque o que é importante é isso, o que é importante para a humanidade. Porque eu vejo a arte dessa forma, ela crescer, evoluir, ajudar a humanidade de uma forma cuja existência vai ficar a história. Nós estamos fazendo história. Tudo vai passar. Por mais mas que a arte não vai passar. as agendas cruzem, né, a gente sempre tenta fazer dentro de um tempo, dos tempos mais diversos que a gente tem. Esses dias teve uma atividade que foi 27 de novembro, lá no Triplex lá no centro, Triplex Cultural. E as gurias fizeram uma puta organização, de repente eu vou até trazer uma delas para a gente trocar uma ideia, para falar do universo dela, que ela é uma artista circense também. Achei interessante trabalhar e conversar com essas pessoas que fazem cultura na rua, às vezes e às vezes não, né? E no caso delas, elas fizeram um festival só, resistência feminina, só as gurias fazendo, e um dia emblemático, porque o movimento social também estava todo empenhado na escola que aconteceu o lamentável, triste fato lá de Aracruz. Né? Teve vários artistas, o Brau foi, o Stalin também foi, a galera do grafite. Foi uma ação coletiva e, ao mesmo tempo, meio que no improviso, assim, foi muito rápido. E as gurias ficaram aqui, tipo, vamos fazer um evento, a data está marcada. Então, muitas vezes também é isso, né, Lala? A gente também, tipo assim, aceitar o que está posto também, muitas vezes, mas com esse teor de resistência, de ativismo, né? Fazer nossas ações, não desistir também porque está dentro de uma pauta, dentro de um tempo, e se deixar passar, a gente perde, né? Esse evento que o pessoal foi para lá também em Aracruz era importante, então a gente tem que saber. Nós só ficamos sabendo desse Eu evento também fiquei sabendo através do evento, que nós mesmos não fomos. Estaríamos lá, com certeza estaríamos lá. Mas foi muito rápido. Não fomos notificados. E aí é isso, eu acho que nós procuramos sempre estar ao centro para realizar e participar e ser convidado para participar dessas ações, de outras ações também. Sim, sem porque dúvida. A gente também está nos planos também da execução. Sem dúvida. O DJ J não está na linha de frente, mas está ao mesmo tempo junto de atividades que estão relacionadas com o fazer da discotecagem dele. Igual você também está à frente a vida toda das artes, igual teve dentro do sindicato, né? E o sindicato é um lugar, é um espaço aberto aos artistas, né, de fato. É um lugar de coletividade. Mas você tem que sindicalizar, né? Tem que sindicalizar. Tem as leis deles também, né? Seguir as regras. Seguir as regras. E o DJ precisava criar umas regras, né, velho? Criar uma associação, não tem associação nem nada, né, velho? Na verdade, a gente começou a perceber, né? Não queria ser indelicado, não, mas tem que ser, né? Esse cancelamento artístico, né? A gente acabou indo lá no Churrastinta, né, meu bem? Eu percebi que a minha esposa já tinha algum tempo que não estava indo para um rolê assim. Também é aquela parada, né? Como eu falei, a nossa casa ela é defendida, né, por todas as forças, né? A ponto que tem lá aluno que vai lá 24 anos estudar, né? Eu já formei, Lucas Nascimento tocou agora na Matrix. Boa. Eu tenho o No Name também que passou na minha mão, né? Meu aluno formado lá em casa,
né? Passou depois junto com Dadu, com Mark Dias, e assim por diante, não tem? Mark Dias chegou a fazer umas aulas lá? Não. Esse já é uma história que vai ser contada lá embaixo. Porque Na próxima vez que você vem aqui. já passou na mão do LD Flea, né? Na mão do LD Flea. E aí, Cajá, tem a Alune Flechal, já tem uma galerinha formada, Sagaz, que já posso, assim, se eu falar assim hoje, peguei uma festa que toca meus alunos, meus amigos, são mais amigos do que aluno, né? Eles tocam em qualquer setup. Tanto no vinil, timecode, no controlador MIDI. É mesmo? Consegue passar as informações tranquilas que a galera faz, na moral. Eu já consigo já pôr aluno didática. tocando num lado analógico digital, ou digital só digital, ou analógico só analógico, com maior tranquilidade, não tem? Assim, dentro do tempo que é dado também, né? É meia hora, 40 minutos, 1 hora, eles conseguem. Agora, eles não conseguem 4 horas igual nós conseguimos, não. Choram, os moleques choram, não aguenta não. Várias obras suas você já pegou, colocou à disposição da cultura, dos eventos. Fala para mim um pouco isso, tá ligado? Qual foi os artistas que você presenteou com essas belas obras, assim, pessoas? Sim, eu participei também de, por exemplo, sempre no Natal, a PAI, né, e determinadas entidades, Sim. né, elas fazem leilão dos artistas. E aí ligavam para mim, eu ofertava as obras para ser leiloada. Nesse sentido. Eu lembro que você, arrecadar também. uma pessoa especial que, assim, da cultura hip hop, que recebeu um quadro seu, acho que uma obra sua, foi o DJ Eric. Os melhores, ou um dos melhores do mundo, pode-se falar assim. Um dos melhores DJs do mundo. O Convento da Penha, ele recebeu, sim, uma obra minha. E entidades também filantrópicas, né, que eles pediam para arrecadar. Legal. Por exemplo, agora atualmente, né, teve muitas enchentes, né, e muitas pessoas ficavam sem teto, sem comida, não é isso? Aí, dessas obras também, eu doava quadros para fazer nessa parte, para poder ajudar, né? Parte beneméritas, né? Entendo. Era só telefonar para mim e imediatamente uma pessoa vinha, buscava uma obra que estava lá disponível e levava. Isso também é importante para o artista, né? Porque você... interagir também. É uma devolutiva, né? É uma devolutiva. A gente pensa muito em devolutiva. Tanto que nós estamos para pintar a casa dessa senhora lá que ela pediu, que é uma devolutiva. Que nós encontramos lá no Churrastinta. O sonho dela é ter uma pintura. Bota fé. Pô, Lala, é isso. Eu acho que a conversa é maneira, acho que o tempo tá legal. Fecha aí com uma poesia, né? Fazer uma poesia aí pra galera aí. Eu queria muito que fosse à vontade, tranquilo, esteja relacionado com você, com a arte. Declame da sua cabeça. Olha, eu vou falar palavras que vêm do coração, né? Deus me deu esse talento. E quando se tem um talento, tem que se colocar em ação. Aquela menina que aos 6 anos já fazia o retrato da irmã mais velha, a Bebel, 10 anos mais velha que eu, e que meu pai trazia da repartição, que eu tenho o maior orgulho, esses papéis aqui era da repartição do meu pai. Isso aqui eu fiz com 10 anos de idade. Você reproduziu. Fazia os desenhos e a minha alegria era esperar meu pai chegar, cujos trabalhos eram feitos através do material que o seu Mazini, fiscal de renda, mandava para mim. E eu esperava, chegava esse material. E eu então desenhava. Passei a minha infância desenhando. E, ao mesmo tempo, a proporção que chegou, né, à adolescência, meu pai foi meu mecenas também, junto com minha mãe. E eu fui crescendo naquela, vamos assim dizer, naquela estufa que as orquídeas precisam para crescer. E essa estufa é carinho, é amor, é respeito. Paciência é uma das virtudes que a arte tem que ter, paciência. Até chegar na idade adulta. Mas o importante, tudo, é você acreditar no bem
e no belo. Existe, sim, partes negativas, positivas, mas o bem, ele está em primeiro lugar. E a arte que eu faço é para o bem, para o belo, para a humanidade. Porque um dia eu vou viajar num tapete mágico. E vocês, meus queridos, pelas oportunidades Estaremos dadas, deslumbrando. estarão deslumbrando nas casas, nos museus, das residências, de várias partes do mundo. Inglaterra, França, Espanha, Itália. Mas estou muito lúcida e muito alegre para dar continuidade a esta arte. Mesmo que eu viva até os 100 anos, os pincéis continuarão no meu coração. Porque assim como disse Orlando Tejo, um grande escritor literato da Paraíba que fez a minha apresentação no Nordeste, os pincéis na mão de Lacunha, sabe o caminho do coração. É isso, me sinto honrado por vocês dois aí, duas figuras lendárias para mim também aqui. São lendas reais, né? São lendas urbanas. São os lendas urbanas. Próximo quadro. Mas é isso, cara. Pô, bacana. Eu quero vocês de novo aí, a gente conversar. O Jota voltar talvez com mais informação sobre os encontros de DJs. Estou sabendo que você foi convidado para um evento lá, Parada Underground. Rapaz, estaremos juntos, né? Quem sabe a gente faz até. A gente faz até um show lá, hein? Olha. Mas vamos. Semana que vem acho que a gente vamos fazer uma brincadeira com Jefinho Faraó. Convidar geral, então, né? Convida assim que vai chegar com certeza na galera, é 21 de janeiro, né? Ano que vem, que é logo ali, né? A cidade vai nos guardar. É logo ali, né? Dia 21 de janeiro estaremos, né? Agradecer aí a toda a equipe lá que considerou e acreditou no nosso trabalho. E sorte minha estar junto com o Sagaz. Para quem não sabe, eu vou caguetar depois dele, hein? Não pode falar caguete não, mas é Kenny Walker. Edson Mania. São histórias a ser reveladas vários nomes. A cidade Anchieta. Estarei com o Sagaz, né? Não só com o Sagaz, né? Mas eu já vou falar assim porque eu estou ouvindo ele aqui. E também fico sabendo também do Masca, né? O Masque, né? Garoto bom, jovem. Fico feliz. É isso aí. Feliz. Então, ficamos por hoje, é nóis. Vamos que vamos. Uma saudação a todos. Fechou, velho?